Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, um programa que foi uma indicação de um ouvinte. Uma ouvinte disse que estava acontecendo um grande absurdo e que deveria ser denunciado. Aí essa ouvinte me falou que tinha o contato de uma pessoa que estava vendo coisas erradas na prefeitura, não é nem na prefeitura, no governo, e gostaria de falar certas coisas que ele está observando que precisam ser faladas. Hoje quem vem aí falar sobre o assunto é o João. Fala, João. Fala, Hernani, como vai? Tranquilo aqui nessa noite aí de sábado? Tudo belezinha? Como que tá aí o dia pra você? Tudo em paz, meu irmão. E pra você? Graças a Deus, tudo em paz, é um sabadão tranquilo. Tão tranquilo que tá dando pra pegar aqui e conversar com você, né? Então se a gente tá aqui de boa, é o que importa, né? Muito bem. Meu irmão, sem precisar dar detalhes demais pra você não se complicar. Essa entrevista já é um negócio que já é perigoso. Você tem que tipo de ocupação? O seu é cargo de prefeitura ou é municipal, é federal? O que é? Eu trabalho num tribunal federal. E aí, meu irmão, você tem mais ou menos ali, você mexe com o lado financeiro? Digamos assim que eu mexo na parte administrativa. Certo. O que foi trazido é que você viu coisas erradas com cunho até ideológico. Como é? Explica pra mim, pros ouvintes, que loucura é essa que você se meteu? Então, né, é uma coisa bem estranha, isso começou o ano passado, né? Lembrando assim que eu estou denunciando desse local em específico, né? Mas acontece em outros, porque eu já vi, né? Quando você está dentro desses órgãos, você tem acesso a algumas coisas internas, né? Porque igual a empresa, né? Empresa, né? Ou órgão do governo, você tem comunicados internos, cursos internos, várias coisas que são internas que acabam não saindo para o público, né? Embora você tenha aquele portal da transparência, né? Que é obrigado, é lei. Só que aquilo lá é mais para mostrar gasto, né? Esse tipo de coisa, né? Tem lá as contratações também, mas tem muita coisa que fica meio que informal, interna, que não sai. Se entrar no portal da transparência, você não vai ver esse tipo de informação. Só quem está trabalhando lá dentro que sabe que acontece, né? Algumas coisas, né? Esse tipo de coisa, por exemplo, né? E, assim, muita gente pode olhar esse tipo de coisa e achar que não é nada, né? Mas se você pegar o contexto atual do mundo, né? Analisar como o mundo está hoje em dia, as coisas que estão acontecendo, os tipos de coisas que estão surgindo, você percebe que é complicado, porque você pega o Brasil é um país de alta carga tributária, né? E o brasileiro eu sou brasileiro, você também é brasileiro, a gente sofre bastante, né? A gente tem um país de moeda fraca, né? Um país que preço móveis é praticamente um absurdo, né? Aluguel É, também nem se fala, né? é. E ninguém tem acesso a nada, essa é a verdade. A geração Y em diante vai só sofrer, né? Ainda mais nesse país aqui, porque tem muita gente saindo, né? E o que todo mundo quer é uma esperança, né? E todo mundo quer que o país tente se tornar melhor, né? Que as instituições funcionem para tentar resolver problemas sérios, né? Que o Brasil tem vários problemas sérios para resolver. E fica numa coisa assim de importando coisa lá de fora que não serve para nada pra gente aqui, né? Então vamos direto ao ponto. Qual que é a denúncia, né? No ano passado, depois que eu voltei de férias, por isso que eu não tinha percebido na hora, né? Porque foi nas minhas férias, né? Eu reparei que os e-mails, né? Os comunicados começaram a ficar diferentes, né? Porque o padrão, né, que você aprende da língua portuguesa, a norma culta, inclusive você precisa estudar isso para passar no concurso, normalmente você usa o masculino e depois o feminino, né? É. Então você fala todos e todas, ou todos, aí as, né, entre parênteses na frente, né, que é algo que todo mundo está acostumado, né? De repente eu comecei a ver o pessoal começar a escrever o e-mail assim, por exemplo, todas e todos, sempre com o feminino antes. Hum. Falei,
Só que assim, porque assim, os e-mails estavam de um jeito, né? Que você está acostumado sempre a ver todos, e as entre a parênteses, que normalmente é assim que você vê, né? E começou a inverter e não tinha mais tipo assim, não é assim todas e os entre parênteses. É bem colocado, todas e todos. Tem que escrever a palavra 2 vezes. Eu reparei que mudou isso. Eu falei, nossa, mas tá meio que estranho, né? E isso aí ficou assim, chats oficiais, documentos oficiais, em e-mails oficiais e até em e-mails assim, meio informais, né, de comunicação interna. Começou a ficar assim. Aí eu falei, nossa, mas que estranho, né? Parece que eu voltei de férias e o pessoal tá falando tudo estranho. Mudou, né, a ordem da flexão de gênero, né? Aí eu falei, mas por que isso está acontecendo? Aí eu comecei a olhar os comunicados, né? Porque eu tinha voltado de férias, né? Não estava a par das coisas, né? E eu vi que saiu um comunicado lá, né, da presidência, inclusive presidente mulher, né? Que ela, considerando várias coisas, ela colocou o seguinte comunicado: todas as unidades deste tribunal deverão utilizar nas comunicações e nos documentos oficiais a flexão de gênero, sendo utilizada primeiramente a expressão feminina e depois a expressão masculina. Tratamento dispensado primeiro às mulheres e depois aos homens, né? E assim, né, o padrão sempre foi o contrário disso, né? Só que assim, né, eu achei meio estranho. Falei, nossa, um comunicado para fazer esse tipo de coisa, né? E assim, parece uma coisa boba, né? Porque assim, eu olhando assim com o pessoal, depois que eu vi isso, eu vi depois a resolução, eu falei, viu, pessoal, vocês viram que tem, resolução não, a comunicar, vocês viram que tem um comunicado oficial da presidência que tem que mudar o jeito que a gente flexiona o gênero, né? Sempre o feminino Estranho, antes. Né? Estranho, né? Aí o pessoal falou, eu fiquei sabendo, outras pessoas nem estavam sabendo, eu reparei mesmo que o pessoal começou a mudar aí, mas achei que a pessoa estava querendo mostrar que era, como que é? Porque tem muito feminismo, esse tipo de moda, uma modinha de feminismo, né? Então eu falei, acho que o pessoal tá na modinha de feminismo, né? Eu falei, não é modinha. Tem um comunicado oficial da presidência que você tem que fazer isso. Você é obrigado a executar isso. E isso assim, vai ser para antes todos os tribunais. nesse caso foi só pro meu específico, mas eu sei que tem outros que fazem já algo parecido, tá? E até antes desse meu, tá? Porque que eu já vi outros funcionários de outros lugares. É que assim, o pessoal não chega a colocar a boca no trombone. Porque assim, na verdade, é que ninguém quer dor de cabeça. E todo mundo tem muita coisa pra fazer pra ficar esquentando. Tá bom, eu faço, né? Eu também, você tem que executar, né? Pô, o chefe tá mandando, né? É interessante que. É interessante que essa resolução, dos motivos dessa comunicado, um dos motivos de ter saído, foi questão para enfrentar o assédio moral e assédio sexual. E aí o chefe lá em cima fala para todo mundo fazer meio de um jeito, para enfrentar o assédio. Chega a ser ridículo se parar um pouco para pensar, né? Então, tipo, o chefe, né, a presidente, não tem nem cabimento, lá, né? Não tem cabimento. Para evitar o assédio, ela quer forçar o jeito que você fala fora da norma culta da língua portuguesa. E qual que é o problema disso? O problema disso é que ela já está imputando toda aquela narrativa feminista num órgão de Estado. Que as pessoas lá não são eleitas, né? O pessoal normalmente passa por concurso e vai ficar lá ad infinitum, praticamente, né? E isso é ruim por quê? Por que eu vejo qual que é o negócio? Primeiro, o custo. Deixa eu explicar para você. Isso aí não é tão simples assim como, só colocar lá, tanto faz, vamos agradar as mulheres, né? Mas a coisa não é assim. Esse comunicado, ele gerou um custo. Qual que é o custo? Você tem sistemas feitos, sistemas de informática, que vem bem-vindo, IAS, entre parênteses. Você teve que mudar todos os sistemas. Meu Deus. Exatamente. Você teve que gastar hora trabalhada de funcionários, gastar uma parte da produção para implementar isso aí. Então, não foi de graça. Então, você teve uma presidente mulher. Isso que eu acho complicado, né? A mulher, quando ela chega em posição de poder, não estou querendo aqui ser anti-mulher, alguma coisa do tipo, mas esse tipo de coisa é contra as mulheres, né? Quando ela chega numa posição de poder, em vez de fazer alguma coisa boa para todos, parece que fica tentando criar leis para ego. Uma
dos considerando desse comunicado, porque esse comunicado é sempre baseado em algumas coisas, tá? Ele não pode sair assim do nada. Então ele considera Não é algumas bagunça. coisas. Uma das coisas que ele considera foi, por exemplo, uma lei de 2012 da Dilma Rousseff. Essa lei é até legal, porque essa lei de 2012, a lei 12.605 de 2012, feita por Dilma Rousseff, ela obrigou a flexão de gênero no nome da profissão, porque antigamente, nos diplomas de profissão, realmente, normalmente era homem, normalmente só que se formava, né? Engenheiro. Então a mulher, como começou a se formar, bem no começo, vinha como engenheiro, não engenheira, né? Então começou a obrigar. Aí tudo bem, né? Porque realmente, imagina a gente assim, como homem, você se forma e vem lá do seu diploma que você se formou como engenheira. Fica estranho mesmo, né? Então é até uma lei, tá legal, né? Tá dentro do legal. Só que você vê como essas coisas que é para, digamos assim, para parar com esse negócio de, digamos assim, oprimir as mulheres, deixar ela mais igual, né? Sobre a igualdade, na verdade é isso, né? Considerando sobre a igualdade, né? Começa de um jeito, aí começa assim, ó, vamos fazer igualdade. Agora não, agora a mulher tem que vir primeiro. O gênero da mulher tem que vir primeiro na frase. Aí já esquecendo a norma culta da língua portuguesa, né? O que você aprendeu lá na escola já era, agora é o que o chefe mandou, a chefe, né, no caso. E nisso, só para um problema, eu acho que foi uma questão de ego dela, né, dessa presidente específica. Então, só por questão de ego feminino, criou essa resolução que gerou um custo, né, que tem um monte de coisa para os trabalhadores, sei lá, da TI fazer, por exemplo, né, que tem os sistemas. Então, você está aí na justiça, vai acessar o sistema, mas o sistema está lento, o sistema está com problema, né? Então, esse pessoal está cheio de coisa para resolver, teve que tirar uma partinha da equipe para resolver uma coisinha dessa. O que? Ego da presidente, né? Presidenta, né? Porque agora está assim, né? E isso é complicado, porque está todo mundo recebendo dinheiro público, né? E querendo ou não querendo, assim, a pessoa que estudou um pouquinho, ela sabe que feminismo não é sobre direito das mulheres. Tem muito mais coisa nisso. Se você começar a ver, você vai ver que no fim, o feminismo se baseia na ideia de opressão entre macho e fêmea. Então você tem uma ideia de guerra de sexo nisso, que já não é uma coisa legal para uma instituição do governo estar incentivando. Não tem nada a ver. Né? Porque não tem nada a ver, a instituição do governo não devia estar incentivando guerra de sexo, porque feminismo é isso. Tem lá. Tem o direito das mulheres, mas isso aí é igual eu falo, né? O segredo do ruim, em vez de você mentir, você usa meias verdades. Então ela fala, direito das mulheres, é contra o homem bater na mulher, é contra... Beleza, aí todo mundo aceita. Só que daí lá dentro do feminismo mesmo, das mentes, das idealizadoras, né? das intelectuais, né? Você vê que tem mais coisa. Aí você vai ver que depois eles querem meio que acabar com os gêneros. Não à toa a gente está agora na maldita identidade de gênero. Que é estranho que fala assim, ideologia de gênero, né? Esse identitarismo, mas no fim a ideia dele é acabar com o gênero, né? Se você prestar atenção, né? As pessoas reclamam hoje em dia, nossa, eu me sinto um número na empresa, né? Eu me sinto um recurso, só mais uma coisa. E essa identidade, esse identitarianismo, ele tenta suprimir até o gênero seu, na verdade, né? Então começa com esse negócio de homem e mulher, aí vai chegar na cultura woke. Que a cultura woke, você vai ver, que você pegar a linha, ela começou lá no feminismo, que chegou nessa conclusão que tinha uma opressão entre gêneros, então a gente tem que acabar com a ideia de gênero. É claro que até chegar lá na woke vai ficar esse negócio, vem primeiro flexão. E tudo começou com só colocar nos diplomas o nome da mulher, que faz sentido. Aí você começa a avançar para um negócio lá que você tem que mudar a língua portuguesa, né? E isso gera, igual foi para o seu problema, é que no fim isso acaba gerando um custo de homem-hora, né? Que as pessoas tiveram que alterar, teve que fazer não sei o quê, as pessoas têm que pegar, para fazer essa resolução também, você tem que precisou de uma pessoa só explicando para pro ouvinte entender, tem sistemas, e esses sistemas vão ter que ser alterados para colocar o A antes do O, e isso vai gerar um gasto. Isso que revoltou você. Exatamente, porque foi gerado um custo, né, de trabalho por causa de questão de ego feminino, né? Então é complicado uma pessoa chegar na presidência para fazer uma coisa dessa com dinheiro público, entendeu? E assim,
assim, se a pessoa que está numa posição de poder, ela tem que ser responsável. O pessoal fala que quem está em posição de poder de presidência ganha bem porque ela tem responsabilidade. Mas para fazer uma resolução, um comunicado desse, para mim não tem, porque isso aqui está incentivando guerra de gênero. Então o que acontece? Se você pegar assim e isso acontece em vários lugares. Por exemplo, eu trabalhei no passado até num hospital e aconteceu uma coisa parecida também. Público também, tá? Só para falar. E você vê, é tudo com dinheiro público. E aí o que aconteceu? Veio um negócio lá de nome social, sabe? Porque pessoal gay, né? Pessoal homossexual, no caso, tem a questão do nome social e tal. Beleza. Rapaz, deu um trabalhão, né? Porque daí teve que mudar um monte de relatório, teve que criar um campo novo no banco, teve que fazer um monte de coisa lá. Pelo menos eu ouvi o pessoal da TI falando, né? Que eu tinha um colega meu lá da TI. Eu falei, nossa, para vocês foi fácil para cumprir, mas o gente da TI deu trabalho para colocar esse campinho a mais, sabe? Então é umas coisinhas pequenas que tem custo e por questão de ego, sabe? E na real não ajuda em nada a mulher isso, né? Porque a mulher vai contar com os mesmos problemas dela, né? Por exemplo, outra coisa que esse comunicado cita é uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. A resolução 376 de 2021. É tudo recente, tá? Né? Não é coisa antiga não, é 2022, 2021, coisa de agora aqui. Enquanto a gente tava na pandemia, pessoal viajando no gênero aí, né? Com dinheiro público. Então, enquanto todo mundo tá aí, né? Pagando inflação, né? Desempregado, pessoal do governo preocupado com gênero, né? Isso que me revolta, né? Porque é tudo dinheiro público isso. E aí, nessa resolução aí do CNJ, até fala o seguinte, ó, a gente tem que começar a fazer isonomia entre homem e mulher, tem que ter tratamento igualitário, tá vendo? Começa assim, aí todo mundo concorda, né? Aí não, aí vem a flexão, não, ó, da mulher tem que vir antes do homem, né? E assim, igual eu falo pra você, eu não vejo problema nisso, a maioria das pessoas lá que trabalham comigo não vê tanto problema, porque, tá, besteirinha, tá, só colocou a depois o O, beleza. Só que igual eu falei pra você, aí você começa a conversar com as pessoas falam, pô, realmente, né, que atraso de vida, né, tanto problema para resolver, e agora a gente tem que ficar alterando o documento, tem que alterar às vezes até página também, que às vezes a página tá estático lá, o bem-vindo, né, e o A depois, aí tem que alterar também a página. E aí você esqueceu no lugar, aí vem alguém lá da diretoria que, faltou ter a flexão, sabe? E gera um monte de trabalho que não precisava. E aí a população lá reclamando que a justiça tá lenta e não sei. Exato! Entendeu? Você tá esse ponto que eu ia chegar com você. Eu ia te falar sobre isso. E não é porque o funcionário não quer trabalhar, porque daí vem o funcionário. Não! Chega uma presidenta lá e a presidenta quer flexionar gênero do jeito que o ego dela cresça. E tudo isso com dinheiro público. Aí é difícil, né? E a gente aqui tem que... Os pobres mortais têm que seguir, senão leva ferro, né? Senão, né, pode tomar uma repreensão, né? Eu sei que o funcionário público ele tem a estabilidade, mas é complicado, porque as pessoas não sabem isso, mas tem jeito de você meio que, entre aspas, mandar embora um funcionário público. Eu já vi isso. Como que funciona? Ou você faz um monte de processo, né, que é bem longo, e normalmente eles não usam isso, porque realmente dessa forma formal é difícil. O que o pessoal faz normalmente é transformar a vida do cara num inferno, ou da pessoa em si, né? Eu já vi isso acontecer. Então o que a pessoa faz? Porque dentro do governo, às vezes, quando você vai subindo de cargo, você ganha um adicional no salário. Esse adicional, às vezes, é bastante, é 30% do salário, sabe? Então o que a pessoa faz? Corta isso. Porque isso aí não é por concurso, é meio que, entre aspas, por mérito, muitas vezes não é, né? O cara dá pro amigo dele lá. E aí você pode meio que não ser mandado embora, mas reduzir seu salário. E outra coisa que a pessoa pode fazer é mudar você de setor e colocar num setor que você se sinta inútil. E aí, eu vou falar pra você, eu já vi isso acontecer. Eu vi um cara que colocaram ele num lugar tão inútil, um trabalho tão inútil pra fazer, que ele começou a se sentir tão mal. Isso, aí, pra você ver, né? Isso por si só é um assédio, né? Que a própria pessoa pediu para sair, entendeu? Então é assim que você manda o funcionário público embora. Você vai piorando a vida. Quando o chefe quer fazer isso, né? Em vez de fazer a parte formal, ele vai piorando a vida do cara até que o cara pede para sair mesmo, entendeu? Eu já vi eles fazerem táticas de deixar o cara louco, sequelado, e o cara tem que pedir demissão. Eu vi alguns casos desse aí.
no Detran. Tanto é que eles foram denunciados lá e tal, porque estavam fazendo um assédio moral. Começa a perturbar o cara e fazer o cara entrar em burnout até o cara surtar. É foda isso aí. Eu já ouvi falar. Eu já vi coisa bem parecida. E eu vi, e essa pessoa em específico conhecia, mas foi de um órgão bem anterior, acho que há 10 anos atrás que eu trabalhei. Também coisa do governo. Eu passei em vários órgãos do governo, sabe? Federal, estadual, municipal. Então, assim, eu já vi bastante como é as coisas dentro, né? E às vezes as pessoas pensam que é tudo lento porque o funcionário lá da ponta não trabalha. Tem os caras lá na ponta que não trabalham, né? Mas é minoria. O problema é que você começa a ter uma resolução absurda e você tem que cumprir. E você tem que priorizar. E aí o que você tem. E aí você já tem muito trabalho para fazer, e aí você tem que ficar fazendo coisa, questão de ego, sabe? E tudo isso com dinheiro público, tudo está sendo pago com dinheiro público, né? O database, o storage, né? Os recursos de informática com dinheiro público. E aí você vai piorando. E o que eu acho ruim disso? Por que eu acho irresponsável um comunicado desse? As pessoas acham que é inofensivo, mas isso aí está relacionado com o feminismo, isso é bem claro, né? Não precisa nem falar. E o feminismo não é sobre direito das mulheres, ele é um movimento político. E normalmente vinculado à esquerda, né? Mas eu não vejo tanto ele vinculado ao pessoal que se identifica à direita. Sei. Então o que acontece? Se você parar para pensar, o pessoal fica reclamando, tem muito negacionista, terraplanista, o pessoal tá ficando maluco. Mas se você começar a prestar atenção, esse pessoal, mesmo eu vi esse pessoal terra plana, o que eu vi em comum em todos esses movimentos assim, né, que o pessoal fala negacionista, eles não confiam mais nas instituições. Então o terraplanista, ele acha que, sei lá, o corpo científico, porque não é que eles não acreditam na ciência, eles não acreditam no corpo científico. Por exemplo, você tem a revista Nature, que é a principal, aí você tem um corpo de cientistas, você tem os cientistas renomados, você tem as instituições de pesquisa renomadas, então eles acham que tudo esse pessoal aí foi cooptado, sei lá, marxismo, ou sei lá, pelos as famílias que mandam o mundo, né? Tem as teorias aí. E aí o pessoal começa a não acreditar nas coisas, né? Então, quando vem a pandemia, aí o pessoal fala, tem um negacionista. Que a pessoa começa a não acreditar mais no governo. Aí você pega o governo, um órgão, um tribunal, que deveria ser neutro, né? Que deveria ser pela igualdade, digamos assim, tratar as pessoas iguais. Começa a abraçar feminismo, a pessoa que vê isso de fora, ela começa a ficar em dúvida. Então você vê um cara, um pai de família, que vai lá na vara da família e leva ferro sempre, a mulher sempre se dá bem, e a pessoa vê que por dentro tem feminismo rodando, a pessoa começa a não acreditar mais na justiça. A justiça é anti-homem. E aí a pessoa começa a chegar nisso. Por quê? Porque você vai lá dentro e você vê feminismo. E assim, isso aqui é só um documento, mas não é só isso, tá? Eu vi lá muito, mas muito, tipo curso de feminismo. Curso de feminismo. Dentro dos tribunais federais. Então você tem lá, junto às mulheres, eu vi lá o curso só para as mulheres. Eu nunca vi um curso só para homens. Então você começa a ter esse tipo de coisa, e isso aí é feminismo, e isso é política. Aí o que você está fazendo? Você está pegando o tribunal e alinhando ele à esquerda. E isso não é bom, porque a gente não está numa sociedade hoje que está polarizada. Está muito polarizado, o pessoal reclama, né? Que polarização, isso é ruim. Mas uma instituição que é para ser neutra, pegando um lado, começa a ficar ruim, entendeu? Porque descredibiliza. Exatamente. Aí as pessoas começam a ir lá no STF, lá. Aí não sabe por quê. Porque o pessoal fala, o STF é marxista. Aí você vê uma resolução dessa nos tribunais, como que você vai falar contra esse pessoal? O que eu estou falando é que o pessoal que está em posição de poder, não estou falando que essa pessoa em específico que fez esse comunicado, ela é uma feminista, agente. Não, a pessoa, ela acha que está fazendo bem, entendeu? Só que a pessoa, ela não entende as consequências das coisas. Eu acho que uma pessoa que chega numa posição de poder, ela não pode ser inocente desse jeito, entendeu? Porque é um tribunal federal, né, gente? As pessoas... É caro um tribunal federal para você manter ele.
E aí as pessoas já estão com desconfiança das instituições, já tá rachado, já tem briga demais Não, de esquerda e e isso direita. sem contar a completa desconexão com a realidade. Porque, veja bem, João, Exatamente. cheio de coisa pra resolver, o Brasil cheio de problema, e eles resolvendo, discutindo o sexo dos anjos. Quer dizer, não resolvendo nada. Exatamente. O sexo dos anjos, exatamente. E sabe qual é o pior de tudo? Se isso aí ajudasse a mulher em alguma coisa, tudo bem. Qual que é o outro problema desse tipo de coisa? Além de ser um órgão do Estado, mas vamos falar em política mesmo, onde tudo bem ter uma deputada feminista, porque ela foi eleita, blá, 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 blá. Agora você ter um presidente de um tribunal, sei lá, feminista ou bolsonarista, e começar a colocar esse tipo de ideia nas resoluções, nos comunicados, começa a ser complicado. Não é legal, entendeu? Porque igual eu falo, é bom que isso aqui ficou interno, né? Mas às vezes alguém acaba tendo acesso, que não é difícil, igual esse que eu já estou mostrando, né? Mas provavelmente outras pessoas já tiveram acesso. E a pessoa fala, tá vendo? Não falei que os tribunais é tudo de esquerda? Por exemplo, tem uma briga lá que a justiça trabalhista é muito contra o empresário. A justiça trabalhista é comunista. Aí você vai lá ver tribunal usando pretextos feministas, de feminismo dentro dele. A pessoa fala, tá vendo? Não falei? É tudo um bando de comunista, vagabundo. Isso é ruim, né? Eu, como funcionário, eu acho ruim isso, porque daí pega essa pecha de mim também, e aí a sociedade fica meio que batendo nas instituições e nos funcionários, por causa que uma presidente, mulher com problema de ego, resolveu, né? Não tem nem muito o que falar, né? A gente vai aceitando, né? Mas por isso que às vezes o Brasil não vai para frente, né? A gente importa problema de país que não tem problema, porque essas coisas aí vieram tudo dos Estados Unidos, né? Que é um país que já tem bastante dos problemas dele resolvido em comparação com a gente, né? E a gente, em vez de importar coisa boa, sei lá, vamos melhorar a indústria, vamos agilizar a justiça, vamos diminuir o custo da justiça. Não, vamos falar sobre gênero e feminismo. Meu Deus, né? Num tribunal federal. E assim, por exemplo, vamos pegar a ideia, a mulher é oprimida, a mulher tem jornada dupla, a mulher fica mais com o filho, beleza. Vamos partir do pressuposto que realmente isso é 100%. Até porque eu acho que na geração mais nova não é bem assim, pelo menos eu vejo meus amigos aí, eles estão fazendo às vezes até mais, então eles também estão fazendo jornada dupla, mas não vão aposentar tão cedo igual as mulheres, né? Então você já vê um problema do feminismo aí também, que já vai colocando carga no homem mais jovem, né, no caso. Porque os homens mais velhos realmente tinham isso, né? O homem ia lá, trabalhava e não fazia nada em casa. Hoje em dia já não está tão assim, só que os homens de hoje eles têm o peso, mas não tem nada para amortecer o peso que eles estão recebendo do feminismo, né? Eles são tratados como se fossem os homens boomers antigos lá, buchudos, né, que não faz nada, né? Só trabalha, finge que trabalha e vai em casa e não faz nada. E aí fica, né, tendo esse tipo de situação, né? E João, então isso você tem uma estimativa de quanto essa besteira custou? Olha, pelo menos, eu não vou falar assim questão de recursos de informática, porque provavelmente questão de espaço, né, gasto custou a mesma coisa, porque não foi um campo novo, né? Mas pelo que eu me lembre, porque teve vários tempos para ver, vários funcionários, vamos dizer aí que pelo menos, porque tem muitos sistemas, tá? Tem página, tem sistema A, B, C, D. Vamos dizer que pelo menos umas 10 pessoas aí trabalhando umas 5 horas. Só que se você pegar a hora de cada um, acho que é uma média de R$200, deve ser por... Não, 200 não. É mais ou menos isso, acho que uns R$100 por hora. Pelo menos uns... Eu acredito que pelo menos 50 a 100 mil deve ter gastado isso, entendeu? Em questão de trabalho, tá? Homem em hora. Pô, é surreal, ser né, usado cara? pra outra É coisa. surreal. Por causa de uma coisa que não resolve nada, você concorda comigo? Não resolve nada. Nada, nada, nada. É o total desperdício. E exatamente. Então, porque outra coisa que eu não gosto desse tipo de coisa é isso. Você pega um deputado lá, sei lá, ela fala, sou pró-mulher. Ela cria uma coisa dessa, agora vai ter o A antes do O. A pessoa não fez nada e sai como se tivesse feito muita coisa. E não resolveu problema nenhum na sociedade. Então eu não gosto muito desse tipo de coisa, porque é um jeito de, sabe, para inglês ver? Eu finjo que eu tô melhorando a vida da mulher e não tô melhorando em nada a vida da mulher. Entendeu? Por exemplo, Uma ilusão. Uma ilusão.
Um exemplo muito simples, igual eu estava falando lá do assunto, a mulher ela tem essa dificuldade, faz jornada tripla, tá. Nesse tempo da pandemia, olha só que interessante, teve a obrigação de todo mundo ficar trancado, né? E o pessoal de serviço público, né, como é muito burocrático, a grande maioria dos serviços, ele conseguiu se virar bem no trabalho remoto. Inclusive, eu até colocar aqui uma informação interessante, que onde eu trabalho, muitas pessoas, chefes, né, pessoal, posição de chefia, era contra o teletrabalho, que achava que isso aí ia dar problema, não sei o quê. Como foi todo mundo forçado a fazer e executou, e o pessoal aprendeu a usar as ferramentas, porque quando você está em regime remoto, é um pouco diferente para o gestor. Né? O gestor ele tem um pouco mais de dificuldade para avaliar, porque tem que aprender a usar as ferramentas, né? Você tem que trabalhar com computador, né? Esquece papel, né? E tem muita gente antiga em posição de chefia que ainda depende um pouco, né? Sempre tenta voltar no papel, sabe? O cara até usa sistema, mas imprime tudo, né? Porque o cara quer o papel, né? Então, mesmo esse pessoal aí, eles viram que realmente é melhor, né, em alguns tipos de trabalho. E aí, beleza. E tanto é que nos últimos anos da pandemia, a justiça ela conseguiu aumentar a produtividade e diminuir o custo. Porque não tem vale transporte sendo pago, não tem diária, porque quando tipo magistrado, por exemplo, né, que são os juízes, quando eles têm um deslocamento, sabe que eles têm vários auxílios, né? Acho que todo mundo já sabe disso, né? Então eles têm, por exemplo, o auxílio transporte deles é diferente, eles têm o auxílio moradia. Então muitos auxílios começaram a meio que, com esse regime aí remoto, ficaram meio que desnecessários e não recebendo. Até por isso que... Obsoletos. É até por isso que caiu o custo, né? Porque muito gasto diminuiu. Até a questão de energia elétrica, água, café, né? Eu sei que café, cara, porque assim, o Tribunal Federal ele é grande, tá? Ele tem bastante gente, então gastos assim é de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões em café, sabe? Diminuiu assim, tipo, teve mês assim que não comprou nada, não precisou comprar praticamente nada, né? Comprou só uma vez, durou não sei quanto tempo aí. Então diminuiu muito o custo da justiça e melhorou. Muitas, até mulheres aí que são mães, falaram, nossa, melhorou muito, nunca fiz essa ideia, mas nossa, não perder tempo no trânsito e tal. Então foi bom para o funcionário, foi bom para o tribunal, que aumentou a produtividade, e foi bom para a população, que diminuiu o gasto, né? Diminuiu o gasto, o dinheiro público que está sendo consumido. E aí tem toda essa ideia, vamos ajudar as mulheres. Aí, neste ano mesmo, o ano passado saiu essa resolução de flexão de gênero para valorizar as mulheres e dar igualdade. Aí esse ano o que aconteceu? O CNJ foi lá, o próprio CNJ que fala de igualdade, que melhorar, que não sei o que lá, para as mulheres, cortou essa ideia do trabalho remoto, mesmo tendo aumentado a produtividade e diminuído o custo. E aí você vê que, por isso que eu não gosto desse tipo de coisa, porque, pô, vamos melhorar a vida das mulheres, então vamos melhorar essa parte do trabalho remoto e tentar, onde for possível, é claro, né? Que tem pessoal que tem que fazer atendimento presencial, vamos dar isso aí. Ajuda os homens, ajuda as mulheres, ajuda os pais e famílias. O que o CNJ fez? Cortou. E aí, como que ele ajuda as mulheres? Fazendo flexão de gênero. Então, por isso que eu acho complicado isso, até a nível político, que essa ideologia de gênero é um jeito de você não resolver nada e dar a impressão que você está fazendo uma coisa. E é excelente para deputado corrupto isso, né? Deputado vagabundo. Porque dá a impressão, você começa a fazer um monte de resolução essa de gênero, que agora tem que colocar o A aqui, agora tem que colocar o A aqui, agora tem que colocar o todes. Que aí é a minha preocupação. Que daí o próximo passo vai ser o quê? Vai ter gente reclamando, mas tem que ser primeiro homem ou primeira mulher. Aí começa a ter o todes. E inclusive já tem gente mandando e-mail com todes. Né? Então, eu acho absurdo quando eu recebo e-mail com essa linguagem, porque isso não é da língua portuguesa, eu acho absurdo. Pessoas do governo usando isso e pessoas em geral usando em meio acadêmico. Como é que pode uma pessoa do meio acadêmico usar isso? Você está usando contra a língua, não tem sentido. Exatamente, além de você estar usando contra a língua, você está desumanizando as pessoas. Porque você não trata, tipo, você está ignorando até o gênero da pessoa com isso. Eu sei que a ideia, é interessante que a ideia é inclusão, né? Só que no fim, nessa inclusão, você tira a identificação de todo mundo. Então o todes, eu não estou mais identificando ninguém. Então, você não tem mais um tratamento
especializado e humanitário. Todo mundo virou uma coisa agora. As pessoas não percebem isso, que a evolução disso é igual falar, todo mundo virou um número. E essa ideologia de gênero faz você ficar mais ainda somente sendo um número. Que número tem gênero? Número não tem gênero. E a gente está evoluindo para isso, para virar mesmo um número. Você já tem um número lá do seu RG e você vai ser só isso. Nem gênero você vai. Nem gênero vai ter na sua identificação, né? É claro que daí eles vão falar, porque é opressão, porque o pessoal homossexual se sente mal. Só que no fim você acaba tirando o gênero de todo mundo para criar uma igualdade. Então você desumaniza no fim as pessoas, né? Então isso é um debate gigante. E eu acho que como é um debate gigante, não deveria instituições do governo tá já abraçando assim o feminismo, essas coisas, como se fosse solução para a humanidade. Que não é uma coisa que está em discussão ainda. O feminismo, se for pegar bem, ele não resolveu nada até agora. A mulher continua com os problemas dela, o homem continua com os problemas dele, a violência doméstica continua existindo, tanto entre homem contra a mulher e a mulher contra o homem. Ou seja, não resolveu nada. Então como que você vai abraçar uma coisa que está há anos aí e está há anos sem resolver nada? E vai gastar dinheiro com isso? E isso é coisa, igual eu falei para vocês, isso aqui é coisa, um movimento político. Não é bom que instituições do Estado comecem a fazer isso. Porque daí acontece, igual já falamos aqui, né? Começa a ter essa desconfiança generalizada. Isso não é bom. Que já está tendo já, né? A pessoa viu, chegamos a ter o que chamaram de golpe lá, que foi lá até na STF. Mas esse tipo de coisa que um tribunal faz, ele coloca fogo, né? Lenha na fogueira, né? Ele ativa mais ainda esse tipo de comportamento. Não que a pessoa em si queira fazer isso, tá? Ou que fez comunicado, mas ela devia, no mínimo, por ter um cargo máximo de liderança, perceber a cagada, a pataquada que está sendo feita, né? Que está num tempo de muito acirramento ideológico e você vai lá e coloca ideologia dentro de um tribunal. Não é legal, entendeu? Não é legal. Fica uma coisa muito complicada. Igual eu falei para você, a maioria das pessoas não ligam. Tipo, eu vou lá falar com o pessoal, a maioria não liga ou eu acho que finge que não liga para não ter repressão, que temos uma patrulha feminista em tudo quanto é canto, querendo ou não querendo. E tanto homens quanto mulheres, né? Quando fala feminista, o pessoal pensa que é só mulher. Não, tem homem também. Então, o que acontece? As pessoas ficam assim, mas quando você começa a conversar, você começa. Principalmente quem teve trabalho por causa disso. Por exemplo, quando eu estava indo no banheiro, eu descobri esse negócio que a TI, né, teve esse custo, porque eu encontrei um cara lá que é amigo meu. Aí eu comentei rapidamente sobre esse comunicado. Ele falou, pô, cara, isso aí deu um trabalho. Aí que eu fiquei sabendo dos dados, entendeu? Porque eu mesmo não atuei diretamente, né, nisso, né? Eu estou de outra área. Eu estou em outra área. Mas daí eu fiquei sabendo daí do custo, de tudo isso. Daí eu falei, pô, então não é só o A antes do O. Teve um trabalhão para fazer uma coisa disso. Sem contar o trabalho, né? Porque quando a pessoa faz esse comunicado, né, a presidente, ela tem o trabalho dela para escrever isso, para divulgar isso, e não é ela que divulga, é alguma outra pessoa que faz a divulgação, que publica no site. Então, olha quanta gente foi usada só para questão de ego de alguém que chegou em posição de poder e a mulher. Sabe, isso é ridículo se você parar para pensar, sabe? E as pessoas não ligam, a grande maioria, porque elas não entendem que a gente está numa situação no mundo meio estranha, né? Essa cultura woke que está cada vez mais forte. E eu acho que para um país pobre igual o Brasil, é muito ruim você ficar abraçando esse tipo de coisa, porque é perca de tempo. E o Brasil é um país que não pode ficar perdendo tempo com luxo. Porque para mim, ideologia de gênero é luxo, né? Algumas pessoas vão falar, não, mas no fim não melhora a vida do homossexual, entendeu? Se ele está sendo oprimido, ele vai continuar sendo oprimido. Se tem gente, sei lá, homofóbico que bate nele, vai continuar batendo nele, com a resolução, sem resolução, então não adianta. E a resolução é até pior, porque daí as pessoas vão ver e vão ficar bravas, e é aí que vai ter mais ainda raiva. Entendeu? É aquele negócio, a pessoa tenta. Tem um pessoal às vezes fala que o Estado tenta resolver as coisas e piora, né? Então aqui é um exemplo, né? É verdade. Eu queria entender, você tocou num ponto aí que eu achei interessante, saindo só um pouquinho, mas não muito do assunto. Eu queria saber a sua opinião sobre as audiências online, se você achou que funciona, se você achou que é uma boa.
Porque eu achei assim que ficou muita várzea. Você não achou que ficou muita várzea? Porque uma audiência antes era um negócio assim que tinha muita seriedade. Ainda tem seriedade. Não tô falando pra você assim que não tem, mas você não achou que ficou muito várzea essas audiências online? Você achou que, pela sua experiência, você achou que o negócio funcionou? Você acha que funciona mais ou menos? O que você acha da audiência online? Olha, eu, particularmente falando, eu achei uma boa, porque melhora um pouco o acesso à justiça, né? Porque, assim, eu sei que nem todo mundo tem acesso à internet, né? Mas gasolina hoje em dia tá caro e passagem de ônibus também. Às vezes é mais fácil para a pessoa conseguir um acesso à internet e acessar algum tribunal, algum fórum, do que ir lá presencialmente, né? O custo é menor, na verdade, né? Mas teve muita várzea sim, tá? Mas por que aconteceu a várzea? Eu vou explicar para você por quê. Quando veio essa questão da pandemia, por isso que eu falei para você, o tribunal fica perdendo tempo com essas coisas de gênero e não corre atrás de coisa que deveria estar correndo. Por exemplo, está tendo uma informatização das coisas, as coisas estão indo para a nuvem, as coisas estão ficando mais remotas, as coisas estão ficando mais online. Em vez do tribunal começar a estudar as tecnologias, tá aí um trabalho que deveria estar sendo feito para melhorar a justiça e o acesso à justiça. Ninguém estava fazendo nada. Aí veio, né, a pandemia, aí foi tudo na correria. Eu lembro que quando teve, vamos ficar em casa. Não tinha ferramenta direito. Porque as pessoas, o tribunal não tinha, embora já existisse teletrabalho nos tribunais, né, trabalho remoto, era meio várzea também, tá? Não era muito bem feito, sabe? Não tinha muitas tecnologias, porque era uma coisa meio isolada, algumas pessoas só faziam, a maioria não fazia. Então, quando teve que fazer essa audiência online, acabou vindo uma resolução em cima da resolução atropelada e as pessoas tiveram que se organizar. E muita gente, querendo ou não querendo, tem muita gente já que está há muito tempo e não é tão acostumada assim a usar as ferramentas online. E aí ficou meio várzea por causa disso, né? Porque... E outra coisa que acontece, por exemplo, quando você muda para uma audiência online, você diminui um custo, certo? Você diminui o custo, às vezes, de espaço, de energia, né? De café, igual eu falei, né? Esse tipo de coisa. Só que você tem um problema, você tem um aumento de custo de link de internet. E o que aconteceu? Em muitos lugares o link ainda continuou, né, o antigo, e as próprias pessoas elas não estavam assim 100% preparadas para o tipo de ferramenta. E aí acabou ficando um pouco de várzea mesmo, entendeu? Porque por causa desse tipo de coisa. Eu acho assim, o problema da audiência online é que às vezes perde um pouco alguma coisa do pessoal, né? O que eu acho que poderia ter sido feito nesse caso é assim, a própria pessoa que tem acesso à justiça escolher como ela quer, entendeu? Ó, eu vou querer que seja presencial, ou eu vou querer que seja online. Eu acho que é assim que seria o melhor, entendeu? Nenhum nem outro, né? Ser de acordo com digamos, o cliente aí, né? Ele escolhe. Eu acho que daí ficaria melhor, mas acho que ficou um pouco de várzea por causa disso, sabe? Porque veio tudo muito atropelado. Mas igual eu falei para você, mas por que veio atropelado? Porque em vez das pessoas que estão em posição de poder estar percebendo que o mundo está mudando e tentar estudar, fazer estudo, fazer uma coisa bem feita, não fez nada, fica brincando de gênero, e aí vem coisa para fazer real, faz no atropelo e fica ruim. Entendeu? É. Não, vamos colocar assim, não tem um compromisso. Exatamente. Entendeu por que eu tô falando que esse negócio é um problema? Como todos os assuntos estão interligados. Você está falando de uma coisa, está interligado com a outra, está interligado com a outra. Exatamente. Por que ficou ruim essas audiências? Porque foi tudo atropelado, porque em vez de estar fazendo trabalho real, estava brincando com gênero. É isso. Essa denúncia, você pensou em levar isso para algum órgão? E se você pensou em levar isso para a mídia? Eu pensei, só que eu tava pensando até colocar em alguma denúncia em algum outro órgão, só que eu também conheço um pouco desses outros órgãos e tenho amigos neles, e todos estão meio nessa também, sabe? Inclusive um deles lá do Ministério Público, eu vi lá um e-mail, né, que eu recebi de um colega, de alguém da alta hierarquia, mandando e-mail com todos. Aí eu falei,
eu vou mandar uma denúncia dessa, o cara vai sentar em cima, né? Aí eu falei, vou tentar mandar para algum podcast. Né? Vamos usar a internet, a mídia descentralizada, né, que não tem dono, para pelo menos colocar uma denúncia aí, ver se alguém entende, né, a besteira que está acontecendo e rezar para que alguém de posição do poder fique sabendo que esse tipo de coisa não é bom para ninguém, né? Mas eu pensei em fazer, Seria só que eu perigoso fiquei você se prejudicar nisso, nesse processo? eu tenho esse medo também, porque quando você vai fazer um processo formal, tipo, aqui eu tô com um codinome aí, né? Meu nome real não é João. E então o que acontece? Eu teria que ter uma informação real minha, né? Muitas vezes nessa denúncia, né? Ia ficar algum rastro meu. E a gente tem essa patrulha, aí de repente fica sabendo, aí você sabe como que é, né? As pessoas, tudo que você faz, isso aí é machismo. Aí vira, sei lá, o cara é assediador, né? Então, eu não estou falando que vai acontecer isso, mas assim, eu acho que hoje em dia, dessa cultura de cancelamento que a gente vive, quem depende de trabalho, né, que tem que ir lá, tem lá labutar, né, às 8 horas por dia, eu acho que tem que ficar esperto, né? Não pode aparecer muito, né? Porque se aparecer, aquele negócio, né? Prego que se desponta, né? Toma martelada, né? Então, É mais negócio ficar invisível do que aparecer. exatamente. E aqui com você eu posso ficar invisível, por isso que eu escolhi esse caminho, né? Que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque para mim isso aqui, eu como cidadão vendo isso, para mim isso é um absurdo. Igual a gente falou aí, tanta coisa para melhorar. Vamos ver essa parte remota para ver se melhora o custo. Ficou ruim, mas por que que ficou ruim? Vamos trabalhar mesmo, né? Não. E assim, você tem que entender que o planejamento estratégico vem lá de cima. Você, como funcionário da ponta, você não pode fazer as coisas fora do planejamento estratégico. Se falou que a prioridade agora é mudar os sistemas para colocar o gênero, você vai ter que fazer isso. Você não vai ter que discutir, sei lá, como melhorar as audiências online. Você está entendendo? Você tem que fazer o que o chefe manda. Entende? É complicado. Quando você vê a miséria, a pobreza das pessoas, a realidade do mundo cão, o mundo verdadeiro, quando você sai nas ruas e vê o mundo realmente como ele é, e você contrasta isso com o mundo dos luxos que você trabalha, que é um mundo de gastos estratosféricos, com besteira, com essas coisas. Esse tipo de coisa ainda faz você ficar pensativo, mal, ou você já tá você já não já te dessensibilizou quando você vê o contraste de uma população absolutamente carente, quando você vê um lugar que as pessoas precisam de ajuda e que no contraste os amigos do rei estão sentando dinheiro em coisa totalmente supérflua. Como que a sua cabeça lida com isso? Olha, eu já fiquei, né, com o passar do tempo, mais anestesiado realmente, tá? Mas eu ainda fico muito assim, porque, igual eu falei pra você, eu já trabalhei em vários órgãos públicos, também já trabalhei no mercado privado, né? E eu sou assim, eu sou uma pessoa que veio da classe média baixa, né? De tipo salário mínimo para menos. Na verdade, minha vida inicial, eu, sei lá, nos primeiros anos assim, de trabalho meu, dos 16 aos 20 e pouco, eu era autônomo. Então eu nem sabia o que era receber um salário fixo, entende? Eu trabalhava pelo que eu conseguia fazer, né? Não tem assim. Então eu sei como que é a vida, porque a vida do brasileiro real eu sei como é. Ela não é aquele salário fixo nem ter direito a férias. É o cara autônomo, informal, que trabalha pra caramba, não tira nenhum salário mínimo e não tem direito a férias. Eu mesmo, quando trabalhava autônomo, fiquei 5, 6 anos direto, sem férias, entendeu? Eu trabalhei no Natal, entendeu? E pra ganhar quase nada, né? E hoje em dia a gente vive um tempo de OnlyFans aí que tem gente com 18 anos aí tira milhões pra não fazer nada, né? Mas a grande maioria do povo brasileiro não é assim, né? Tem que trabalhar muito. Primeira vez que eu fui em São Paulo, lá na Praça da República, eu fiquei mesmo chocado, sabe? Eu olhava assim no chão, um monte de gente assim no chão, né? Miserável, né? E aí depois eu entrava no meu órgão, no órgão público lá, tudo bonito, tudo, sabe, tudo chique, né? Eu falava, nossa, que... E eu, entre aspas, sou um deles também, né? Embora que não esteja na casta superior, né? Eu ainda tô numa posição, né, legal, né? Querendo, não querendo, você estando dentro do Estado, você não sofre tanto
com essa instabilidade econômica infinita que é o Brasil, né? Porque acho que quem é da década de 80 para cá, o Brasil parece uma piada, né? Porque parece que é crise direto e de vez em quando um voo de galinha, né? Não é para amadores não, né? Então, por isso que olhando essa flexão de gênero, eu fiquei meio bravo, entende? Porque eu não tô tão assim anestesiado, porque eu sei qual que é a realidade, né? Igual você vai andando na rua, você vê uma miséria. Para chegar no meu trabalho, porque assim, eu evito, né, ficar usando carro, esse tipo de coisa, eu gosto mais de ou ir a pé ou pegar ônibus, né? Então eu passo pela rua, eu ando pela rua, né? Diferente da alta casta, né, que tem motorista particular, igual a que fez esse comunicado. Particular não, né? É do tribunal, mas no fim acaba sendo para eles, né? E eu tenho que passar, né, às vezes eu tenho que passar por cima das pessoas na rua, que elas estão lá dormindo, né? Que a calçada às vezes é fina, né? Você tem que passar por cima e depois eu pego e entro nessa cultura nababesca, né? Do Estado, cheio de coisa, de milhões de gasto, né? Muitas vezes com besteira igual esse comunicado, né? E por isso que eu fico, né, um pouco enfurecido, né? Eu como cidadão, eu olho isso, eu fico assim, você fala, eu não acredito mais no Brasil, né? É só isso. Você vê uma coisa dessa, porque tem tanto Muita problema gente falou pra resolver. mim que perdeu a fé mesmo. Exatamente. Mesmo eu, que eu tô, digamos, entre aspas, numa posição privilegiada, né? Que querendo ou não querendo, um funcionário federal tem um salário acima da média, né? Mas ainda assim, igual eu falei pra você, eu vim lá de baixo, né? Então eu sei como é difícil. E aí quando eu entro lá dentro e vejo as pessoas em posição de poder brincando de feminismo num país pobre igual esse, é complicado. E outra, esse negócio de gênero e feminismo, igual você tá falando da pobreza, tá tudo ligado. Quando eu fui lá na Praça da República a primeira vez, o pessoal fala, a mulher é oprimida. Sim, tem a opressão na mulher, mas no homem também. Porque eu reparava o seguinte, quando eu ia passando nas calçadas, aquela multidão de pessoas assim na rua, drogada, o pobre só, passando fome. A cada, mais ou menos assim, a cada 8, mais ou menos, uma era mulher. Então se tinha 8 homens, aí uma mulher. Aí 8 homens, uma mulher. Então você vê uma coisa de tentando resolver o problema das mulheres, mas você tem um problema de uma miríade de homens na rua, né? Muito mais homem do que mulher. E não está sendo tratado. A gente está em, sei lá, feminismo, empoderando. Tá certo que isso aqui não está empoderando a mulher nenhuma. Essa é a verdade. Igual eu falei para você. Isso aqui é gasto só para inglês ver. Não está melhorando a vida de mulher nenhuma. Só que, por outro lado, se você olhar, na rua tem mais homens. Então por que a gente não está fazendo uma coisa para melhorar a vida deles? Ou melhor, por que a gente não para com esse negócio de direito das mulheres e direito dos homens, começa a tratar tanto o homem quanto a mulher como ser humano? Eu acho que seria o correto. O Estado deveria tratar, não é igualitário, então vamos tratar como humanos. Não começar a fazer coisa específica para mulher, coisa específica para homem, coisa para massagear ego de mulher, curso específico para mulher, sabe? Assim, a gente tem um país extremamente desestruturado, cheio de problemas. A justiça ainda tem que pedalar muito para conseguir atender satisfatoriamente o povo. Não é bom perder tempo com essas coisas. Igual eu falei, a gente não é Estados Unidos, nem uma Suíça, para ficar brincando de gênero, né? Quem brinca de gênero é quem já tem moeda forte, já tem indústria pesada, já tem indústria de ponta. A gente só tem soja aqui, né? E mercado financeiro, mais nada, né? A gente tem muito ainda para evoluir. E nem moeda, o pessoal fala, o Estado não faz nada direito. Nem a moeda nossa ele faz direito, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa, João, que disse uma coisa que vai de encontro do que você falou. Ele disse que ele... É uma denúncia que vai vir aqui também sobre corrupção em obra. Ele diz que essa parada da gente se preocupar com o político é um jogo, porque, nas palavras dele, quem rouba mais são as pessoas que estão nos bastidores. Então ele diz que nos bastidores é que acontecem mais coisas erradas, e não necessariamente é o deputado, é o senador, é os bastidores onde está acontecendo as coisas erradas. Então é o cara que não aparece, é a pessoa que ninguém sabe, é secretário de prefeitura, é auxiliar de prefeito em que as coisas estão acontecendo errado. No seu caso, não é uma corrupção, mas é um gasto
absolutamente desnecessário, canalha, com um fim ideológico. Você entende que essas coisas, elas estão além da política, cara. Então a gente vê que por trás dos bastidores acontecem muitas coisas que a população sequer imagina que estão acontecendo. Você concorda com isso? Exatamente. É até por isso que eu quis fazer essa denúncia. É uma coisa simples, um comunicado simples, mas para as pessoas entenderem, né? Lá nos Estados Unidos, teve muito aquela ideia do Deep State, né? Que é o tal do Estado profundo, né? E no fim é isso. Isso aqui é um exemplo de Estado profundo. Não vou falar que é uma coisa conspiratória, que a pessoa sabe o que está fazendo, né? Mas no fim acontece isso, sabe? Tem muito dos roubos que acontecem, é isso mesmo, é igual ele falou, a licitação, sem dúvida. O que acontece, muitas vezes essas empresas de licitações, o deputado ou o parente do deputado é dono das que ganham as licitações, entendeu? E aí o que acontece? Às vezes nessas licitações, às vezes porque no cargo público não é muito fácil assim de ser. Esse negócio de concurso é bom, tá? Porque evita mesmo corrupção. Só que daí, como tem muita licitação, como posso fazer para colocar um cabo eleitoral ganhando dinheiro? Eu já vi isso acontecendo, tá? Só para ficar claro. Às vezes contrata uma empresa, né? O órgão tem que contratar alguma empresa de alguma coisa. Aí essa empresa às vezes subcontrata outra empresa. E nesse contrato, ele acaba sendo meio que inflado. E nesse inflado tem um monte de funcionário que meio que não serve para nada, entendeu? Tipo, você não pode colocar um cara lá mamando direto na teta lá, sei lá, de um tribunal, mas via licitação, pela empresa, pode ter um cara no meio da equipe ou vários que estão ganhando o salário que veio dessa contratação. Que na verdade não estão fazendo nada, mas é só cabide de emprego para político, entendeu? E isso acontece. Então, assim, quando o pessoal fala que o gasto de corrupção no Brasil é baixo se você pegar o que você vê. O que você não vê é muito grande. Nossa, que interessante, cara. Você tá dizendo o seguinte, que é baixo se a gente pensar do presidente, do prefeito, do vereador. Isso. A parada maior é o que você falou, que é o tal do Deep State. Exatamente. E não é uma coisa que é ali planejada. Que tá o negócio. Não é uma coisa planejada, tá? Não é o Deep State, não é um grupinho lá que tá. Não. A pessoa chegou numa posição do poder, ela quer aproveitar. E tem um monte de gente assim, entendeu? E aqui é um exemplo, a pessoa chegou no poder e quer colocar feminismo. Foda-se, entendeu? Desculpe a palavra aí. Você chegou a ver muita coisa errada no sentido... Você já viu roubo diretamente acontecendo de funcionário levar coisa pra casa ou de pessoa dar uma canetada ali pra benefício próprio? Já. Eu já vi. Um que eu já vi, por exemplo, por isso que eu falo para você, uma das corrupções que existe é quando existe, isso aí já apareceu algumas vezes e eu já vi na minha frente, tá? Concurso quando é interno, banca interna. Porque o concurso tem a banca externa, que é uma empresa que tem que ser contratada, e tem quando é interno, que é o pessoalzinho lá mesmo do órgão que faz. Eu já vi uma prova sendo feita. Aí tinha um cara que era colega, trabalhava lá, tá? E queriam que esse colega entrasse. E esse colega não conseguiu tirar nem a nota mínima. O pessoal foi lá, apagou essa nota, colocou a nota mínima e ele passou. Concursado. Que entendeu? Isso, cara. Eu vi isso acontecendo. E você não pode eu deveria nada. ter denunciado, mas é complicado, porque... talvez seja até uma negligência da minha parte, né? E até errado isso, né? Na verdade, até uma corrupção minha, se for analisar, né? Mas como era muita gente conhecida, alguns deles bem conhecidos, eu acabei falando, puta vida, vai dar uma briga feia isso aí pra mim. E muitos desses caras envolvidos era chefe direto meu, sabe? E aí, igual foi pra você sendo estável, já dá medo de brigar com os caras. Então, se você não for estável, então, é pior ainda, né? Porque você fica meio assim, né? Pô, vai sobrar pra mim. Na época desse lugar que eu vi acontecendo isso, eu era um cara que ganhava R$1.000 por mês, né? E tava num lugar complicado, sabe? Morava tipo no muquifo mesmo, sabe? Sabe aqueles lugares lá que
você não consegue nem levantar a mão, que você bate na parede, sabe? Aqueles lugares meio japonês, assim, que, sei lá, 10 metros quadrados. Então tá numa situação que, se acontecesse Você não alguma tinha o que coisa, eu não ia fazer. conseguir correr, sabe? Eu não tinha capital para me segurar se, sei lá, acontecer alguma coisa e me mandasse embora lá, entendeu? E aí eu falei, eu tô numa situação tão vulnerável que eu não vou poder fazer nada, sabe? Porque não é tudo Entendi. cargo que você ganha bem, né? A maioria dos cargos públicos que tem no Brasil é 1.000, 1.000 e pouco, 2.000, né? É só no federal que tem os nababesco aí, né? É. Meu irmão, pra gente caminhar pro final, o que você acha que vai ser o futuro? Você acha que vai vir realmente mais ideologia por aí? E o que você tá achando que vai vir nesse governo? Olha, essa resolução saiu enquanto estava no governo Bolsonaro. Então eu acho que no fim esse tipo de coisa, a impressão que eu tenho é que já foi ver de cima para baixo, tipo de outro país mesmo. Eu acho que já está tão assim, já foi colocado tanto dinheiro nessas coisas, e já foi colocado tanto dinheiro em mídia, que já entrou no Estado que eu acho que não importa quem entre, a coisa ia continuar andando. Mas com um presidente mais alinhado a essas coisas, com certeza vai piorar, né? É isso que eu vejo. Por exemplo, por enquanto a gente está flexionando o gênero para, sei lá, agradar a mulher. Daqui para frente é todos para pior, né? E vai ser uma ideia de tirar o gênero das pessoas, né? Então as pessoas vão ser meio que desumanizadas mesmo, porque gênero faz parte do ser humano, né? Então agora a gente não vai nem mais ser ser humano, vai ser tudo número mesmo, vai ser uma sociedade bem ruim, na verdade, né? Então assim, olhando como as coisas estão, né, andando, eu acho que vai ficar muito ruim. Por isso que eu acho que eu vejo muita gente que já abraçou aí o niilismo, né? Fala, já que não tem mais futuro, vamos pelo menos ir para um país que tem poder de compra para a gente pelo menos comprar coisas e ser feliz, né? No fim, o mundo está se resumindo a isso, né? Que esse tipo de coisa tira a esperança, né? Porque você fala, pô, se a gente está preocupado com esse tipo de coisa, quer dizer que os problemas reais que são complexos não vão ser resolvidos nunca, né? E aí o povo vai continuar pagando imposto para isso. Tem até aqui ó, o ato, ó, direitos humanos e igualdade de gênero. E é isso aí. Direitos humanos, igualdade de gênero e sem carne no prato. Vai ser assim o futuro. Direitos humanos, Bizarro, hein, igualdade de cara? gênero e sem carne no prato. Esse é o futuro. Você tá com medo? Olha, eu nem tanto, né? Porque, na verdade, eu estava antes de entrar no governo. Inclusive, por isso que eu comecei a virar concurseiro, entre aspas, e entrar no governo, tentar pegar um cargo federal. Que foi, pelo menos aqui, eu vou sofrer menos, né? Quando vinha as marretadas. Vou tomar também, mas vai ser menos. Mas antes, quando eu era, por exemplo, autônomo, que eu acho que o autônomo é a pessoa mais vulnerável que existe aqui no Brasil, que é a maioria, na minha opinião. Mas o brasileiro de verdade é o autônomo. Não é nem o cara que ganha um salário mínimo, é o autônomo. Que nem férias, né? Ele está É, abaixo do salário mínimo. é. Eu falo isso porque eu já fui os dois, tá? Eu já fui o autônomo e o cara do salário mínimo. E eu falo, o cara do salário mínimo está acima do autônomo, porque ainda pode tirar férias. O autônomo nem isso tem. Verdade. Ele fica doente. Ou você acha que deve ser meio assim, então você sabe mais ou menos o que eu tô falando, né? Sim, eu vivo de bico. Exatamente, eu sei como que é. E o Brasil real é esse. Então, para essa pessoa que está querendo um Brasil com uma economia melhor, com mais oportunidades, é terrível o futuro, né? Porque você está vendo, o Estado está preocupado com feminismo e gênero. Não, sei lá, industrializar o país, melhorar a economia, deixar a moeda mais estável, a inflação um pouco mais controlada. Não, não, isso aí, segundo plano. Primeiro plano, gênero. Não dá, né? Muito bem. Meu irmão, pra encerrar, você tem algum conselho pra dar pros ouvintes que estão tentando resistir a essa loucura toda? Olha, eu sou uma das pessoas que tenta resistir. O que ajudou para mim foi igual eu falei para você, como o Brasil, a economia é um lixo, e na época eu não tinha, né, tanto investimento para poder sair do país, o que eu fiz foi o quê? Prestar concurso, que já ajuda um pouco, né? Mas daí não pode ser qualquer concurso, né? Tem que tentar pelo menos um federal, algum estadual bom, porque dependendo do concurso que você passa, sei lá, algum de prefeitura aí o prefeito também só rouba, a prefeitura quebra e você não recebe seu salário. Não sei se vocês já viram aí, tem bastante funcionário aí que acha que é estável e
e ficou 2, 3 meses sem receber salário, né? Ou está recebendo atrasado. Então, o que dá para fazer é isso, ou, se possível, cair fora mesmo, né? Porque esse tipo de coisa está em todos os países, tá? Só que país que está mais industrializado, né? Está mais economicamente forte, você não liga muito, né? Você, pelo menos lá você vai ter poder de compra e oportunidade. É que nesses países já resolveram os problemas. Então esse que é o negócio. Não espere os Estão problemas. caçando o problema. Vai num país que os problemas já estão resolvidos. Porque os países que precisam resolver o problema não vão resolver o problema. Eles vão ficar brincando de gênero, que é o caso do Brasil. Infelizmente é isso. Só mais uma pergunta, o que vai de encontro com o que você falou. Você disse que isso é uma técnica, uma prática eleitoreira, e eu queria ampliar para isso também é uma tática das empresas, aonde descobriram que é mais barato colocar uma bandeirinha na frente do logo e pronto, resolveu, é a coisa mais barata que tem. Ao invés de oferecer um produto mais barato, ou um produto melhor, um serviço mais humanizado, você coloca uma bandeirinha e pronto. E aí você está você é pró uma minoria. Isso é uma grande artimanha e que os políticos estão usando também, porque com esse discursinho vai levando todo mundo na conversa. Exatamente. Você falou tudo. As empresas também estão usando a mesma técnica. Em vez de elas melhorarem o serviço e diminuir o custo do produto, elas falam, eu sou o direito das mulheres, eu sou LGBT. Não fez nada, não melhorou a vida de ninguém, o produto continua caro, a inflação continua alta, mas todo mundo tá feliz, estranhamente. Eu não tô, né? Mas a maioria, estranhamente, pinta o cabelo de rosa e fica feliz, não sei porquê. Tá pagando mais caro no produto, tá recebendo menos, tá tendo o tal de shrink inflation, né? Que os produtos têm cada vez menos quantidade e o preço tá aumentando. Só que, mas ela é pró-LGBT, mas ela é pró-meio ambiente, né? Também tá junto. Aí você tem aquela BlackRock, que, sei lá, empresta dinheiro a juros baixos para grandes empresas para ficar também colocando política de gênero, essas coisas de ambientalismo, que no fim não resolve problema nenhum, mas para as pessoas que olham, parece que o mundo está ficando melhor. Só que o preço das coisas está tudo subindo e o salário está diminuindo. Né? A vida real não está sendo melhor. Né? Mas é um jeito do corrupto, do vagabundo, mostrar serviço sem fazer nada. Por isso que eu não gosto desse tipo de coisa. Muito bem. Meu irmão, quero agradecer muito sua participação. Quero dizer que foi importantíssimo e você trouxe um debate que cada ouvinte vai fazer com relação às prioridades do Estado em relação à população. Muito obrigado, meu irmão. Opa, valeu. Uma honra aí participar aqui do seu podcast. Valeu, viu, Hernani? É isso aí, ouvintes. É isso aí, João. E falou! Falou! Na boca do crime.